Olá, querido aluno, seja mais uma vez bem-vindo. Nessa aula estaremos estudando o pensamento do filósofo Auguste Comte, filósofo francês que nasceu em 1798 e viveu até 1857. Ele é o pai do positivismo. Na verdade, Auguste Comte tem uma contribuição muito grande para a sociologia. Ele é o criador do termo sociologia, e sociologia era vista como sendo a física social. Ele foi o primeiro grande pensador a tentar, ou na verdade, se utilizar do paradigma científico para explicar a realidade social, né? Ele pregava uma visão de sociedade bem objetiva. É assim que ele pensava. Ele é o pai do positivismo. Nós carregamos um mote do positivismo na bandeira do nosso país: ordem e progresso. Todo o pensamento de Auguste Comte girava em torno de colocar a sociedade em ordem, e aí, quando a sociedade de fato estivesse em ordem, nós teríamos progresso. As ciências sociais, no pensamento de Auguste Comte, passam a se utilizar de métodos das ciências naturais, mudando apenas o objeto de estudo. O método científico passaria a ser usado agora para estudar a sociedade. Era necessário buscar a ordem, levando a sociedade à estabilidade e ao progresso. Aquilo que já disse, ordem e progresso, a frase que carregamos na bandeira do nosso país. A realidade para ele se constitui essencialmente daquilo que os nossos sentidos podem perceber, ou seja, visão, tato, olfato, paladar e audição, nos colocam na realidade ou, na verdade, nos transmitem essa realidade. Ele criou aquilo que chamaríamos de lei de 3 estágios, né? Para ele, o estágio teológico seria o estágio mais primitivo da humanidade, né? Que é aquele estágio em que a humanidade explicaria tudo a partir de Deus. Por exemplo, era aquela ideia de que se choveu, choveu porque Deus enviou a chuva. Esse estado, para Auguste Comte, seria o mais primitivo de todos eles. Depois disso, o homem passaria ao estado chamado metafísico, de onde ele começaria a explicar ou trazer explicações baseadas nas essências imateriais dos corpos e dos fenômenos naturais, até que ele chegasse ao estado positivo, onde ele traria explicações racionais baseadas em fatos comprováveis e estabelecidos por leis científicas. Tomando o mesmo exemplo, para alguém que está no estado positivo, no estado aqui referido por Auguste Comte, ele explicaria a chuva da seguinte forma, dizendo que o sol ali esquentou a água dos mares e dos rios, fazendo com que essa água evaporasse, formassem chuvas e formassem nuvens, e a partir dessas nuvens carregadas nós teríamos aí as chuvas. Então, o homem no estado positivo usaria de explicações racionais baseadas em fatos comprováveis e estabelecidos por leis científicas. Na cabeça dele, todo o pensamento humano evolui sempre dessa forma e só se consolida como ciência quando atinge o estado positivo. Então, a gente teria aí uma teoria da evolução do pensamento humano a partir de Auguste Comte, começando no estado teológico, passando por o estado metafísico até chegar ao estado positivo. Qual o significado, então, da filosofia positiva de Auguste Comte? Bom, seria o fim da filosofia tradicional, como a gente pensaria, a filosofia especulativa, aquela em que o filósofo ali na sua própria mente estabelece as coisas. Essa filosofia tradicional, segundo Comte, ela não está baseada em fatos. E aí um pensamento é conhecido como um pensamento positivo quando ele parte do real com neutralidade do sujeito, ou seja, o sujeito aqui não poderia interferir na realidade, e aí ele propicia certeza e precisão, buscando leis universais. Um exemplo clássico disso, por exemplo, seria
Platão, ao observar a questão política, por exemplo, ele afirmaria que só quem poderia ser político de fato era um filósofo. Essa seria a afirmação de Platão. Com certeza Augusto Conte discordaria disso, porque esse pensamento platônico está baseado tão somente na cabeça, na mente especulativa do filósofo e não em fatos, e não num estudo da sociedade com a neutralidade do pensamento do ser humano. Então, a máxima positivista seria saber para prever a fim de prover. Então, a ideia seria basicamente essa. Por que está acontecendo um grande aumento de prostituição em determinada cidade? Se faria um estudo científico, a partir desse estudo científico, se observaria o porquê que isso está acontecendo, e agora, tendo a informação do porquê isso acontece, a gente agora pode ter a possibilidade de prever esse tipo de acontecimento, sempre que assim for possível. Então, a máxima positivista parte é literalmente essa: saber, conhecendo, eu sou capaz de prever aquilo que vai acontecer, e podendo prever aquilo que vai acontecer, eu posso agora prover, ou seja, criar mecanismos para que a situação não chegue uma vez mais daquela mesma forma que aconteceu anteriormente. Então, o social começa a ser pensado a partir de então com artifícios das ciências naturais. A sociedade agora começa a ser analisada a partir de artifícios das ciências naturais. Pesquisas, questionários, a observação da própria sociedade é que vai dizer o que é de fato a sociedade. Saber para prever a fim de prover. Esse é o pensamento positivista de Augusto Conte. Bom, quando nós pensamos no positivismo, a gente precisa entender como é que ele está estabelecido, suas ramificações para nós. Por exemplo, dentro do positivismo nós temos aí criações de leis imutáveis sobre a vida social, ou seja, são leis que não irão mudar, que irão permanecer para sempre. E ele propõe isso em substituição das formas religiosas e filosóficas de explicação. Então, na cabeça do Augusto Conte, uma vez que a sociedade, uma vez que o homem é capaz de pensar na sociedade a partir das ciências naturais, a partir do empirismo, como a gente costuma dizer, agora a gente pode ser capaz de substituir as formas religiosas de pensar e filosóficas de pensar ou de explicar a realidade. Então, a ciência toma lugar aí da teologia e toma lugar também da filosofia. A ciência passa a ser aí o carro-chefe do pensamento do homem nessa época, tá? Há também dentro do positivismo uma crença na racionalidade, na tecnologia e no progresso. Há uma exaltação da industrialização. Há um forte crescimento da indústria nessa época e a crença do ser humano em que a tecnologia, a racionalidade do próprio homem vai trazer esse progresso e a solução para todas as coisas está acesa na mente e no coração de todo homem que está vivendo debaixo do pensamento positivista de Augusto Conte. Então, há uma crença, a fé já não está mais voltada em Deus, mas sim na ciência, na tecnologia e na razão humana. No positivismo, a sociedade europeia é o modelo ideal de toda a sociedade. E a justificativa da dominação de povos menos desenvolvidos tecnicamente. Então, como a Europa conseguiu dominar, por exemplo, muitos povos que eram menos desenvolvidos que a Europa, então, na cabeça de Augusto Conte, a sociedade europeia seria um modelo ideal para toda a sociedade, seja ela no continente africano, no continente asiático, no continente americano ou em qualquer outro lugar. Então, dentro do pensamento positivista, a gente tem leis que, na cabeça de Augusto Conte, são imutáveis sobre a vida social, porque foram leis feitas a partir da observação da própria sociedade, e essas leis são capazes de substituir os pensamentos religiosos e filosóficos.
Há uma crença na tecnologia, na razão e no progresso, e a sociedade europeia é vista como o modelo ideal para a sociedade do mundo inteiro. Então, o que preciso dizer a vocês é que o positivismo ele falhou. As duas grandes guerras mostraram que a organização da sociedade não trará a solução para os problemas sociais. Tivemos aí, no período em que o positivismo está ali sendo elaborado, sendo dito e sendo pregado, duas grandes guerras mundiais surgiram, acabando com toda essa ideia do positivismo, de que toda a tecnologia, toda essa ordem traria um progresso, ou até mesmo de que a sociedade europeia seria um modelo ideal para toda a sociedade. É fato que, nesse período, há um grande progresso tecnológico, como também há um progresso tecnológico muito grande nos dias de hoje. Mas a tecnologia não tem resolvido os problemas sociais. Muito pelo contrário, às vezes ela tem causado, não é? Por exemplo, citaria para vocês as redes sociais, que de alguma forma unem as pessoas que estão longe, mas afastam aquelas que estão perto. As pessoas gastam muito tempo com o seu celular, com redes sociais, mas não interagem mais umas com as outras pessoalmente, né? Fisicamente. Então a gente tem perdido esse tipo de coisa. A crença, por exemplo, de que a tecnologia traria a cura para diversas doenças, também de alguma forma ou resolveria as mazelas de toda a sociedade, seja ela em todos os âmbitos, em todos os aspectos, também é falho, e a gente sabe que não deu certo. Então, embora Augusto Comte tenha contribuído bastante para o surgimento da sociologia, a gente sabe que o pensamento positivista ele não deu certo, ele caiu por terra, e o mundo hoje, a história nos ajuda a ver como o positivismo estava errado, como o positivismo estava equivocado. Bom, irmãos, alunos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Conto com a presença de todos vocês no nosso próximo vídeo.